A ISA Energia tem lucro regulatório de 810 milhões no quarto trimestre, com queda de 10%. A Petrobras reverte lucro e tem prejuízo de 17,04 bilhões no quarto trimestre. A Klabin lucra 543 milhões no quarto trimestre e anuncia dividendos. A Auren Energia tem prejuízo de 32,6 milhões. A ISA Energia, antiga ISA-CETEP, registrou um lucro regulatório de 810 milhões no último trimestre de 2024, mas isso representa uma queda de 10% em relação ao ano anterior. O principal motivo foi uma provisão de 69,6 milhões para um processo judicial que já dura mais de 20 anos. Mas não se engane, a empresa teve crescimento em várias áreas. A receita líquida subiu 4,2%, chegando a 1,156 bilhão, e sem contar as indenizações da ANEEL. A receita avançou incríveis 22,4%. Esse crescimento foi impulsionado por novos projetos, como o Minuano, que entrou em operação antes do previsto e com um custo menor do que o planejado. Mais um ponto de atenção: os investimentos da empresa dispararam 75,8%, chegando a um recorde de 1,3 bilhão no trimestre. Isso aumentou a dívida bruta para 13,27 bilhões, um crescimento de 43,2%. E apesar disso, a empresa garante que a geração de caixa também está subindo. E como fica os dividendos? O lucro pelo IFRS foi de 1,21 bilhão, uma alta de 18,6%, o que pode impactar positivamente os pagamentos aos acionistas. A Petrobras surpreendeu o mercado com um prejuízo de 17,04 bilhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o lucro do trimestre anterior. O número ficou bem abaixo das expectativas e apontava um lucro de quase 30 bilhões. O principal motivo é a desvalorização cambial e maiores previsões contábeis, que impactaram diretamente o balanço. Mas calma, a própria empresa afirma que sem esses fatores teria registrado um lucro de 17,7 bilhões. Apesar disso, a Petrobras fechou 2024 com um lucro anual de 36,6 bilhões, mas isso representa uma queda de 70,6% comparado a 2023, quando teve seu segundo maior lucro de sua história. A receita líquida do quarto trimestre ficou em 121 bilhões, caindo 9,7%, enquanto o EBITDA ajustado despencou 38,7%. Mas tem algo positivo: os investimentos da Petrobras cresceram 31% no ano, chegando a 16,6 bilhões. O foco foi o pré-sal, incluindo projetos no campo de Búzios e na revitalização de Marlim. A dívida líquida da companhia subiu 16,9%, chegando a 52,2 bilhões. A Klabin, com ticker KLBN3, KLBN4 e KLBN11, encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido de 543 milhões, um crescimento de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Além do lucro, a receita líquida da Klabin subiu 17%, fechando o trimestre em 5,27 bilhões. Já o EBITDA ajustado foi de 1,82 bilhões, um crescimento de 8%. Apesar dos bons resultados no trimestre, o lucro total de 2024 foi de 2,047 bilhões, 28% menor do que em 2023. Mesmo assim, o EBITDA do ano subiu 16% e a receita líquida avançou 9%, mostrando que a empresa manteve um bom desempenho operacional. E para quem gosta de dividendos, a Klabin anunciou um pagamento de 54 milhões, que equivale a 0,0088 por ação e 0,04 por unit. A empresa destacou que o mercado de papel e embalagens mostrou recuperação e que os preços da celulose tiveram um período positivo no primeiro trimestre, mas perderam força no segundo. A Auren Energia registrou um prejuízo de 32,6 milhões em 2024, revertendo o lucro de 15,6 milhões do ano anterior. Mas a maior surpresa veio do quarto trimestre, um prejuízo de 363,3 milhões, enquanto no mesmo período de 2023 a empresa tinha lucrado 220 milhões.
Mas com esse prejuízo, a receita líquida cresceu 17,7% no ano, chegando a 11,25 bilhões. No último trimestre, o aumento foi de 35%, totalizando 3,6 bilhões. O EBITDA ajustado caiu 5%, fechando o ano em 3,3 bilhões. A empresa terminou o ano com uma dívida líquida de 18,9 bilhões, com um índice de alavancagem que saltou de 1,6 para 5,7. Segundo o VP de Finanças, Matheus Ferreira, esse endividamento vem da fusão com a S Brasil, aumentando as despesas financeiras. O CEO da Áureo, Fábio Zanfelice, acredita que a forte geração de caixa vai permitir que a empresa reduza esse endividamento rapidamente. A expectativa é de uma desalavancagem significativa nos próximos 2 anos. E aí, investidor, deixe seu comentário sobre o que achou desses resultados e se você tem alguma dessas ações em carteira. Lembrando que não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Até o próximo vídeo.